Bom, Oi, não gente, entendi. vamos lá. Vamos dar um pontapé inicial aqui. Vamos lá. Então, a gente está aqui hoje com o Murilo, que é presidente do Instituto Casa da Felicidade, bacharel em Ciências da Computação, é especialista em terapia analítica do comportamento infantil e psicologia do aconselhamento familiar escolar. O Murilo ele é pesquisador independente de filosofia, ética, educação, família e vida. Seja bem-vindo aí, viu, Murilo? Cara, Muito brigadaço obrigado, tá aqui com a Diogos. gente, trazendo aqui esse conteúdo fantástico. Hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Precisaria de pelo menos umas 3 horinhas, né, para falar por Ah, alto de tudo isso. é verdade. Mas Esse conteúdo é bem profundo. vamos aproveitar esses 45 minutos aqui que a gente tem, né, que a gente tem que dar um encerramento antes, viu, gente? Porque às 11 horas em ponto o Murilo já está num outro compromisso. Mas vamos lá. Murilo, quando a gente fala sobre camadas da personalidade, não é um assunto assim tão comum. A gente não ouve falar disso Sim. com frequência. Mas assim, vamos começar então a lançar um pilar aí essencial para a gente entender tudo isso. Quando fala de camada da personalidade, né? A personalidade, primeiramente, né? O que é a personalidade? Né? Como é que ela se desenvolve, Murilo? Bom, Fala pra gente um pouquinho disso. aí, aí é interessante, né, Diogos? Só puxando um gancho aqui, né? Nós Aham. fizemos uma tempo e Uhum. a gente falou que temperamento não era personalidade, não explicava. Agora a gente vai tratar, então, desse ponto da personalidade, né? Que complementa Tá. aquele assunto. E Uhum. o que acontece? A personalidade é aquilo que você tem de intransferível, né? Aquilo que é Uhum. próprio seu. E isso vai se configurar, né, na sua pessoa como aquele conjunto de escolhas conscientes que você fez. Né? É o histórico, né, o arco de história das escolhas que você fez é quem é você. Né? Às vezes a gente fala assim, quem é o fulano? O fulano, a gente pode dizer assim, é o filho de tal pessoa, o filho de tal pessoa. Claro, isso é verdade, tem uma relação, mas ainda é um pouco a casca. O fulano é médico, o fulano é formado em alguma coisa e tudo, mas ainda isso é um pouco externo, né? Mas é Uhum. realmente essas escolhas, as suas decisões que dizem quem é você. Né? Então, o modo correto da gente, porque a gente pergunta, quem sou eu, né? E a gente Uhum. começa, ou como a gente se enxerga, né? Mas o como a gente se enxerga é uma armadilha. Sim, Porque como sim. você se enxerga, não é você de fato, é uma imaginação que você vai bolar ali, mas tem que ver as escolhas concretas que você fez ao longo da vida, né? E isso configura a Perfeito. sua personalidade. Perfeito. Aquilo que eu decidi fazer vai me Sim, constituindo e vai expressando aquilo que é a minha exato, personalidade. Mas exato. e como é que essa personalidade ela é dividida, né, em camadas? Como é que é essa coisa aí das camadas, né? Vamos lá. Bom, é assim, quando a gente fala de decisão, a gente está falando da nossa vontade. Ou seja, quando a gente usou a nossa vontade, que é aquilo de mais profundo que a gente tem. E Uhum. nesse sentido, quando a gente age, não tem só a nossa vontade, também vai outras 6 faculdades, né? Vamos dizer assim, da Tá. nossa alma, do nosso ser, que são colocadas em ação. Que a gente vai Uhum. falar delas depois. Só que assim, é como se a vontade fosse o motor e essas 6 faculdades fossem pneus, né? Então você está Perfeito, dirigindo um perfeito. carro, cada hora você pode ter pneus diferentes, mas é sempre o mesmo motor que está operando. Mas tem um pneu que é melhor, um pneu que é pior, um pneu que serve para neve, um pneu que serve para um ambiente mais molhado, né? Uma pista mais molhada. Tá. Então, tudo isso vai Uhum. variando. E essas 6 faculdades, elas têm, vamos dizer assim, 2 etapas, né? Quando elas florescem, quando elas, assim, se você domina elas por completo. Então é como esse processo de amadurecimento é como a vontade que vai aprendendo a dominar cada uma dessas faculdades plenamente. Esse é o processo de Uhum. amadurecimento, tá? Perfeito. E a partir daí vem as camadas. Conforme você progride nisso, você vai passando de camada, podemos dizer assim, né? Perfeito, perfeito. Então, Murilo, e por que é importante a gente entender de tudo isso? Assim, no seu ponto de vista, daquilo que Olha, você veio estudando até hoje. sim. Olha, primeiro que eu acho fantástico a gente ter uma noção do quão longe a gente pode ir.
né? Porque Perfeito. às vezes a gente olha e é muito que acontece, a gente às vezes fica preso em camadas mais iniciais ali, da maturidade, e a gente não tem noção de onde pode chegar. Ou a Sim. coisa foi se esquecendo, né? Mas quando a gente vê até onde a gente pode ir, a gente fala, puxa vida, é até um arco de tensão, né? Eu não posso ficar onde eu estou, eu tenho que fazer meu movimento, fazer meu esforço para ir adiante. Eu posso ser melhor e mais, assim, mais elevado, né, como pessoa humana do Sim. que eu sou. Transcender o que eu sou hoje para uma coisa, uma pessoa superior, uma pessoa mais madura, né? Fantástico. Ô Murilo, então quando falamos de camadas, estamos dizendo que essa classificação aí vai até 12 camadas, é isso? Isso, porque são as 6 potências da alma, 6 potências, que elas vêm de onde, né? Vem da descrição clássica ali de Tomás de Aquino, mas elas se dividem em 2 etapas, né? Como eu comentei, né? Como um florescimento e um amadurecimento daquela Perfeito. potência, né? Um domínio pleno. Perfeito. Então, como cada uma tem 2, a gente chega ao As número de 12. 12, né? Fantástico. E quando a gente fala assim da camada 1, né, o início aí de todas as coisas, como é que ela se desenvolve, Murilo? Vamos lá. A primeira camada, ela aparece com a potência do senso comum. Essa é a primeira coisa que floresce na gente. A gente fala senso comum, é aquela nossa potência que capta a informação dos 5 sentidos. Tá? Então imagina que toda a informação do mundo exterior entra na gente pelos 5 sentidos. A visão, a audição e assim por diante. São 5 canos de água, né? Que se interligam no senso comum, que é um cano maior, podemos dizer assim, onde se junta a água dos 5 canos. Tá. E nesse sentido do senso comum, você tem uma primeira experiência com ele, quando você está na barriga da sua mãe. Ou seja, quando você vê a existência, o simples fato de você existir, você já aparece ali exercendo esse senso comum. Você está na barriga da sua mãe, você está o tempo todo recebendo informação. É o barulho, né, da barriga de sua mãe, é o barulho externo que às vezes chega, é o tato, né? Você está se sentindo confortável no útero, quer dizer, então já é estimulado esse senso comum assim que você está na barriga da mãe. E quando você tem essa experiência, qual é a primeira, vamos dizer assim, o que é a vontade, embora a vontade humana ali é muito inconsciente, né? Quase que não é uma fala, eu quero isso, mas ela naturalmente, com essa experiência, o que ela vai buscar? O que você vai se motivar? Qual vai ser o centro de motivação de um feto, de um nascituro? Permanecer na existência. Né? Eu quero continuar existindo. Se você tentar matar um feto, ele vai se defender. Se você tentar feri-lo, ele vai tentar se defender, porque ele não quer perder a existência. Isso, inclusive, ajuda a entender, né, Murilo, que um feto, mesmo ainda não atingindo o seu nível máximo de desenvolvimento, para estar pronto para nascer, ele já tem toda essa sensibilidade em relação aos estímulos que ele vai recebendo. E essa camada 1, ela vai sendo classificada aí, dentro disso. Né? E a camada 2, Murilo, como é que é? Aí a gente vai para a segunda etapa, né? Ela continua no senso comum, mas ela já não vai mais ficar, talvez, uma experiência, vamos dizer assim, mais restrita ao tato, né? Mas ela começa a florar as demais, a visão, a audição. Isso começa a impactar a nossa personalidade. E aí vai ser a camada que a gente pode dizer assim, a hereditariedade, né? Então, você nasce nos primeiros anos de vida um bebê, o que você tem ali? Uma manifestação dos seus antepassados. Como assim, né? O que isso quer dizer? Você tem um pai e mãe humanos, então você manifesta uma humanidade. Você tem um pai e uma mãe que sorri para você. Você faz o quê? Né? O bebê faz o quê? Ele reproduz, ele sorri de volta. Né? Então, se você grita, o bebê grita. Se você se veste, o bebê se veste. Claro, não é uma manifestação ainda plenamente consciente, que está dianteira, né? A vontade. A vontade está, assim, quase que por osmose, digamos assim, na primeira e segunda camada. Sim. Porém, a pessoa se manifesta como pessoa humana, né? Manifesta o que seus pais fazem. E a criança vai crescendo ali, primeiro, 1 ano, mais ou menos, a gente vai sentindo isso, né? O que você fala, o seu filho fala, ele repete as palavras, é sempre uma reprodução
vamos dizer assim, dos pais, né? De certo modo, que geralmente são as pessoas mais próximas. Então a camada 2 ela pode ser resumida. Perfeito. Então, na constituição das 12, a 1, né, já é algo que a gente pega lá da constituição do feto, nessa fase de desenvolvimento. A 2, depois que o ser humano nasceu, ele reproduz aquilo que lhe é ensinado, né? Que ele vê, né? E aí depois a gente vai caminhando para uma camada 3, que já é a constituição da razão da criança. Seria isso? O que é a camada 3, Murilo? Isso. A gente fala razão aqui, ainda não é, vamos dizer assim, a razão, o raciocínio, né? A gente fala razão aqui, mas o processo o quê? Diante de uma percepção da realidade, você descobre que você consegue calcular causa e efeito. Perfeito. Você começa a completar as coisas. Então você vê, sei lá, uma bolinha na sua mão e você começa a completar que se você soltar ela cai, por exemplo. Perfeito. Então a razão aqui é entendida nesse sentido. E nesse ponto, como a razão aflora, nasce aquela descoberta e aqui aparece a primeira motivação consciente. Aqui a vontade realmente ela começa a tomar a dianteira, né? E a pessoa, né, a criança ali, seus 2, 3 anos, 4 anos, a gente vê isso, ela tem um foco em aprender. Quer dizer, a coisa mais importante para ela é utilizar essa potência da razão, tentar completar, ver causa e efeito. Então ela fica aprendendo. E qualquer coisa, não importa o que vai ser. Não sei se você já viu aqueles brinquedos em pediatra, né? Que você passa lá, tem aqueles fiozinhos, né? Você passa o cubinho, passa o cilindro. Aquilo ali é extremamente chato para nós adultos. Não faz sentido nenhum brincar com aquilo. Para que negócio entediante. Mas para uma criança que está na camada 3, ela vai e ela passa. Bom, será que se eu passar, eu consigo voltar? Puxa, eu consegui, mas será que eu consigo de novo? E aí ela fica se entretendo com aquilo e ela faz isso com outras coisas. Ela pega uma colher, por exemplo. A colher para comer. Mas sei lá, ela pega uma colher e começa a bater para ver se funciona, o que acontece. Ela começa a usar as coisas e explorar as possibilidades do mundo externo. Sim. Então ela faz esses cálculos do mundo externo para se situar e para completar ali com a sua inteligência o que é causa e efeito, perceber isso. Essa é a motivação do aprender. Né? Sim. Por isso a criança nessa fase é uma exploradora assim fenomenal, né? Fantástico, fantástico. E eu vou dizer uma coisa para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente por essa live, fica com a gente que você vai ver que quando chegar mais ao final das camadas, aí você vai começar a entender o quanto a gente ainda precisa se desenvolver como ser humano. Qual que é o grau mais elevado de maturidade que a gente pode chegar como ser humano, como pessoa humana. Murilo, e tudo bem, aí essa é a camada 3. E a camada 4, como é que a gente avança para ela? Né? Como é que se desenvolve aí dessa 3 para 4? A camada 4 ela ainda está na razão, nesses cálculos, mas depois que a criança começa a dominar, né, esse mundo externo, ela começa a se dar conta o quê? Que tudo que acontece lá fora tem uma repercussão interior. Vamos dizer assim, no mundo afetivo. Ela começa a perceber que, por exemplo, se ela vê algo que ela gosta, tem uma repercussão interior, move alguma coisa aqui dentro. Se ela leva uma bronca, começa a mexer algo aqui dentro nos afetos. E ela fala, mas que negócio é esse de afeto? Né? Então, a camada 4 começa a fazer o quê? A mudar o centro, né, de análise e de cálculo para o mundo interior. Então, a pessoa camada 4, que geralmente, uma criança ali nos seus 3, 4, 5 anos, né, às vezes até antes, depois, aqui começa a haver uma variação, não é uma idade rígida daqui para frente, né? Mas ela começa a perceber essa repercussão interior. E aí ela calcula isso. Bom, então se eu falar tal coisa para os meus pais e eles me deram uma bronca, o que vai acontecer? Será que eu vou ficar com vontade de chorar? Se eu fizer tal coisa, se eu abraçar meu pai e minha mãe, será que eu vou me sentir alegre aqui dentro? Né? E ela começa então a fazer essa exploração e essa análise. Né? E basicamente, qual é o critério de uma pessoa camada 4? Sou querido ou sou rejeitado? Eu fui aceito ou rejeitado? Como é que eu me sinto diante disso? Esse é o critério. E aí entra, vamos dizer assim, a primeira camada
que você pode carregar para a vida adulta. Aqui a gente Perfeito. começa a falar mais diretamente aos adultos, né? Não Uhum. é uma camada de adulto, é uma camada de criança. Então, deixa eu entender, Murilo, só desculpa. Então, tem adulto que está preso à camada 4 e não consegue se perceber que ele está nessa condição de imaturidade, como um comportamento que... Exato. Sim, podemos dizer assim, uma maturidade de criança. Por quê? O critério da pessoa é, se você levou uma bronca, por exemplo, no trabalho, às vezes no trabalho acontece isso, olhou feio para você, eu fiz uma crítica, ó, você errou nisso aqui, meu chefe não gosta de mim. Olha, eu gostei do que você fez, nossa, meu chefe me ama, né? Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas sofrem muito, porque elas ficaram presas na camada 4, que é o primeiro gargalo que pode acontecer, Sim. e aí elas carregam isso para a vida adulta. E isso é muito ruim para elas mesmas. Né? Então, o que, que vai acontecendo? A gente precisa, né, ficar atento e sair, né, procurar sair dessa camada 4, porque eu não sei se você lembra, caso assim, qualquer coisinha, dá uma briguinha, alguma coisa num grupo, às vezes ser numa comunidade, numa igreja, alguma coisa, há uma discussão, aí a pessoa se ofende e fala, não volto mais lá. Né? Sei. Por quê? Ah, porque o pessoal me chateou. Isso é o quê? É o típico comportamento de camada 4. Né? Você está num grupo e porque se sentiu chateado, você fala, me odeiam. E na verdade não era, uma questão técnica. Naquela situação, sim, você irritou alguém e vai passar, pessoas vão se perdoar e tá tudo certo, mas a pessoa fala, não, ali eu tenho que sair. Ou, e aí eu vou dizer também, né, esse tipo de pessoa é muito impactada em retiro de primeiro amor. Né? Quando você tem aquela dimensão do, né, Deus te ama, Deus é um pai amoroso, tal. Isso é extremamente motivador e cai muito bem para uma pessoa na camada 4. Sim, né? sim. É interessante isso. Você vê como até a linguagem que a gente pode utilizar no dia a dia, numa palestra, sim, numa pregação, enfim, sabendo do público, a gente pode adequá-la para atingi-lo melhor também. Né? Fantástico, fantástico. Quando a gente está lidando aí com um patrão, ou um funcionário, ou até na relação de matrimônio, sim, mesmo, sim, sim, mas é tão superficial a coisa que qualquer situação fere e eu não quero mais falar, não quero saber, dou as costas, vou embora, não quero ouvir, não quero conversar. Ou seja, essa camada 4, é evidente que a pessoa está estacionada nela, né? Exato. E você vê como comportamento de criança, por quê? Um pai e mãe dá bronca no filho. É natural. E o filho fala, eles me odeiam. Essa é a conclusão do filho camada 4. Perfeito. Porém, o filho não consegue articular a percepção do quanto sacrifício os pais fazem no dia a dia para sustentá-lo, para mantê-lo, que eles dão bronca, sim, porque querem o bem e tudo, porque essa, sim, visão da camada 4 é limitada ainda, né? E muitos adultos acabam ficando nessa situação, né? Fantástico. Ô Murilo, e quando a gente fala que depois da camada 4 vem a 5, e tem a questão do apetite concupiscível, palavrinha difícil, né? Sim. Mas como é que é isso? Traduz isso aí pra gente. Vamos lá. O apetite concupiscível, então, aparece, né, ali na camada 5. Então, você para de ficar apenas contemplando, né, digamos assim, o mundo interior, e você começa a fazer um movimento de buscar as coisas no mundo exterior. Né? O apetite você vai te empurrar para fora. Perfeito. Basicamente, é aquele mecanismo. Foge da dor e busca o prazer. Busca o prazer. Esse é o apetite concupiscível. Esse é o motor que faz a gente se comportar dessa maneira diante das situações. Né? E aí vai nascer a camada 5. Quando então aparece esse apetite concupiscível, a camada 5, a vontade, né? Ela começa a se utilizar, descobrir, né, a potencialidade disso. E aí aparece uma mudança. Né? Antes você olhava só para o seu coração, o camada 4, né, como eu me sinto. E aí você começa a transmitir atenção para a força do seu braço. Né? Vamos dizer assim. E aí você vai fazer o quê? Qual que é a motivação? Lembra que você quer o prazer? Então, a primeira coisa que aparece é você buscar a sensação desse prazer. Então, a camada 5, que é a camada típica do adolescente, a motivação é a vitória, é a sensação de vitória. Eu quero vencer. Mas não é que você vence de fato.
É só você sentir que venceu. Eu não sei se você já viu discussão de adolescente, né? Tá. A discussão de adolescente é assim, discute, discute, discute. No fim das contas, ele pode ganhar o debate. Aquilo não faz diferença na vida de ninguém, mas ele sentiu que venceu, né? Sim. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso, as pessoas mesmo adultas carregando esse comportamento, né? É Sim. típico em debate de Facebook, né? Facebook, redes sociais, o pessoal debate, 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 debate. Aquilo ali que você está opinando não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? Mas você sai com a sensação de vitória e fala que está satisfeito. Eu falei o que eu tinha que falar, eu dei um argumento perfeito. E não Perfeito. mudou a vida de ninguém. Essa é Perfeito. a camada 5. E essa camada 5, Murilo, quantos casais estão mergulhados nela? E quantos casamentos Sim, estão sendo desfeitos? Porque a pessoa está nessa camada e ela não se enxerga. E a sensação que ela verdade. tem é que o outro não me compreende, o outro não me dá voz, mas na verdade, no fundo, o que ela mais quer é se sobressair em cima Sim, do outro, né? Então, sim. agora a diferença entre a camada 5 e a 6, como é que seria, Murilo? Vamos lá. Na 5, você tem uma força inútil, né? Você exerce uma força, porém não tem resultado. Você tem a sensação de vitória, ponto. Na 6, você começa. Então, a 5 você testou uma força, e aí você vai vendo as forças que vão tendo mais potencial em você. Ah, isso aqui Uhum, eu tenho chance. Isso aqui eu posso ganhar alguma coisa com isso. E aí você começa, então, colocar não o centro na força do braço, mas no resultado efetivo daquilo que você faz. Então, uhum, essa força inútil começa a se tornar força útil, né? perfeito. Então você começa a usar aquelas potencialidades, aqueles argumentos, aqueles debates, aquelas tentativas, né? Para Uhum, quê? Para ganhar. A pergunta de um camada 6 é o que eu vou ganhar com isso? Ou seja, você quer utilidade. Se eu não ganhar nada com isso, não faz sentido para mim, né? É a típica pessoa que você chama, por exemplo, para uma formação, para alguma coisa, a pessoa pergunta, o que eu vou aprender com isso? Porque se for falar a tá, mesma coisa que eu já sei, nem vou, né? Eu não vou tá. ganhar nada. Então, tem esse aspecto. E isso é muito interessante, vai para o ganho objetivo. Então, a pessoa busca o dinheiro, busca o sustento da casa, busca ter uma casa própria, então ela coloca as suas forças a serviço, né, de todo esse resultado objetivo, sustentar a família, né, e tudo. Esse é o comportamento mínimo, entendeu? Uhum, Para levar sem muito drama a vida adulta. Embora não é perfeito. um adulto minimamente Maduro. razoável ainda. Ainda não é maduro, Entendi. ainda é a coisa egoísta. Né? Vamos imaginar Sim. assim, um médico camada 6. Você chega lá passando mal no hospital, o outro médico próximo que vai trocar o turno que você atrasou, você está passando mal, ele vai, olha para a cara, ó, doutor, tem uma pessoa passando mal, desculpa, já deu meu horário. Não vai Perfeito. ganhar nada, não vai ganhar hora extra, então não faz sentido para ele ir e cuidar daquele paciente. O camada 6 é assim. Excelente. Vou usar o exemplo do Excelente. médico, a gente vai enganchar no 7, né, depois, mas isso vale para Não, qualquer funcionário também. perfeito. E quando a gente fala da camada 7, mais uma palavrinha aí que não é pouco usual, né? Que é o apetite irascível. Sim. Como é que Esse seria aí é isso, Murilo? o. A motivação dessa camada, como que é? Vamos lá. O irascível, né? Ele é uma elevação, ele é um segundo apetite que ele busca os bens difíceis, né? No concupiscível a gente busca os bens fáceis. É buscar o prazer. Se for difícil e doer, eu não quero saber, eu saio correndo. Aqui não. Perfeito. O apetite irascível é o apetite que nos permite a dinâmica do sacrifício. Ou seja, eu estou disposto a perder para eu poder ganhar aquele bem. Né? Isso não tem no camada 6. O camada 6 nunca perde. Se for perder, ele sai fora. Ô Aqui Murilo, no camada 7, e é interessante que na medida que você está falando, a gente está fazendo esse bate-bola aqui, cada um ir se observando, porque a gente vai percebendo sim, em que nível a gente está aí de desenvolvimento na personalidade. exatamente. Mas desculpa, Murilo, aí você estava dizendo. Não, vamos lá, né? E, então, o apetite irascível é essa camada do sacrifício. E aí vai brotar, então, a camada 7. Né? Qual que é a motivação da camada 7? É servir.
né? Aí que está o ponto, é a dinâmica do serviço. Por quê? O serviço não cobra dinheiro. O serviço, muitas vezes, você não ganha nada. Você só cumpre aquilo que precisa ser feito, né? E é interessante que depois de um tempo que você vai sendo médico, que você vai sendo um profissional determinado, ou que você vai exercendo uma atividade, começa a aparecer um certo reconhecimento social do que você faz. E você vai percebendo que, olha, existem demandas que só eu posso atender. Isso é interessante. Você vai percebendo isso. Olha, tem coisa que eu, com as minhas capacidades, meus dons, minhas competências, ou eu sirvo, eu faço, ou outros não vão conseguir fazer. Né? E a mesma coisa, tem coisa que os outros que vão conseguir fazer e eu não vou. Né? Então, aqui vai aparecer na camada 7, aparece essa dinâmica do serviço como um papel social. Então, na camada 7, a pessoa mesmo percebe o quê? Existem demandas que as pessoas vão olhar para mim. Né? Então, se você é um professor, por exemplo, alguém está com, sei lá, um professor de história, e alguém está com uma dúvida histórica sobre algum fato histórico, não, vou perguntar para ele. Se você está doente, você vai atrás do médico. Só que, no camada 7, como tem a dinâmica do serviço, eu estou disposto a perder para conquistar aquele bem. Então, o médico camada 7, ele fala assim, eu não vou ganhar hora extra, mas eu vou atender. O médico camada 7, ele está no aniversário do filho. Aí ligam para ele e falam, o doutor, ele faltou hoje, o doutor do próximo turno, e tem uma pessoa infartando aqui. Você precisa vir correndo que você é cardiologista. Ele olha para a família e fala, me desculpem, eu não posso deixar uma pessoa morrer, eu sou cardiologista. Fantástico. Né? Mas você não vai ganhar nada, vai deixar o aniversário do filho? Sim. Porque eu tenho esse papel social, né? Então isso é muito bonito. Aqui você vai ver que começa a aparecer uma dinâmica de maturidade que hoje tem sido perdida. A gente falava que o pessoal está muito preso na camada 4. Só que, se a gente olha os nossos avós, né? Pessoal de fazenda, tudo, a gente sente essa camada 7 neles com muito mais facilidade. Né? Eles falavam assim, tem que fazer isso. Vamos pegar um exemplo, né? Eu acho que tem um exemplo drástico, infeliz, porém, até que comum aí, né? Vamos dizer assim. Às vezes as mulheres casavam com os maridos, havia ali o casamento, um até não gostava do outro, não queria muito com a cara do outro, ou o marido tinha problema de bebida, o marido tinha problema de adultério, de uma série de coisas, mas nunca passou na cabeça deles se separarem. Porque eu tenho um papel social na família, eu tenho um filho para criar, eu tenho um marido ou uma esposa que eu preciso, né, cuidar do sustento, cuidar fazer o meu papel, né? Servi-lo naquele papel que eu estou instalado. Olha a maturidade que se tinha antigamente. Hoje em dia a gente sai correndo. Casamentos... E quantos testemunhos, viu, Murilo, de pessoas que passaram por fases extremamente difíceis e olham para trás e dizem assim, se eu tivesse me separado naquele momento, eu não estaria bem hoje, porque nós não estaríamos mais juntos. E hoje, aquela pessoa, ela mudou. E eu mudei. E hoje o nosso casamento é muito melhor. Então, mas se ela rompe naquele momento, então é essa maturidade que você fala, né, da camada 7. Sim, inclusive, casamento entre duas pessoas de camada 7 não tem divórcio. Porque quanto mais o prejuízo não é motivo de desistência, o prejuízo é motor. Lembra que eu era irascível? Eu quero atropelar e vencer aquele obstáculo. Então, uma dificuldade no casamento é motor para ir mais longe. Uma sociedade de empresários, né, se os dois são camada 6, nessa pandemia, né? Dois sócios camada 6, começa assim, né? A despencar o faturamento da empresa, os falam assim, vamos sair fora e fazer outra coisa. Se são dois camada 7, eles vão falar assim, não, eu sou responsável pelo emprego dessas pessoas. Eu vou me desgastar e vou fazer o necessário para salvar o emprego dessas pessoas e a missão da empresa. Fantástico. Não vão quebrar a sociedade. Né? Você vê como é diferente, né? E começa a ficar raro, né? Parece que é mais difícil encontrar pessoas assim conforme vai subindo, né? Perfeito. E a camada 8, Murilo? Como é que a gente classifica ela aí nessa progressão das camadas? A camada 8, ela vai aparecer com o irascível também, só que não é mais o irascível vamos assim, neste mundo, né? A pergunta é o quê?
o que eu faço, a minha vida, que eu estou levando, que eu estou fazendo hoje e agora, faz sentido diante da morte? Isso é a pergunta fundamental. Eu continuaria fazendo isso se eu estivesse agora no meu leito de morte? Vamos dizer assim, eu estou assistindo essa live, estamos dando essa live aqui, né? Perfeito. Será que a gente estaria fazendo isso se a gente soubesse que ia morrer daqui 2, 3 horas? Né? Será que você iria trabalhar hoje se você soubesse que no final do dia você ia morrer? Né? Tem gente que, a maior parte das pessoas, ia falar o quê? Eu não, eu ia faltar no trabalho, ia curtir minha família, ia fazer tudo que eu tinha vontade, não sei o quê. Uhum. O que é isso? É uma vida que não tem sentido diante da morte. Uma pessoa de camada 8, e a gente vê isso nas pessoas, os nossos avós, bisavós, né? Pessoal de fazenda ali, né? E fala assim, não, mas você cuidaria da fazenda mesmo que você morresse? Claro. Para eles fazia sentido. Sim. Né? É muito interessante isso. E hoje, muitas vezes, a gente monta a vida, né, em cima de uma falta de sentido diante da morte. Né? Então, aí que está o ponto, né, a diferença. Na 7, a gente está olhando aqui, né, vamos dizer assim, as coisas mais pontualmente. Na 8, a gente compara o valor do que a gente é aqui diante dessa minha pessoa que vai permanecer, porque tudo que eu faço aqui vai passar, mas eu permaneço. Começa a haver um senso, né, de que eu vou permanecer, algo de mim vai permanecer. E a gente percebe, o que será desse algo de mim? E a gente percebe, né, Murilo, que a própria sociedade está carecendo de pessoas nesse nível de maturidade. A nação precisa de gente assim. Porque o que tem na cabeça das pessoas é assim, não, eu vou organizar alguma coisa de bom para a sociedade, para as pessoas, mas demora muito para colher um fruto. Né? Para que eu vou fazer isso aqui, sendo que eu não vou usufruir? Ou seja, é uma pessoa que ela vai transcender e ela está disposta a construir algo de concreto que vai ser um benefício para os filhos, para os netos, para aqueles que vão vir à frente. E aí, Murilo, a gente vai caminhando para a camada 9, que fala sobre a questão do intelecto. Né? O que é isso, Murilo? Explica pra gente aqui. Vamos lá. Bom, o Santo Tomás ele fala que tem um intelecto agente. Né? O intelecto agente é aquela nossa capacidade de analisar a realidade e manifestar, extrair dela aquilo que é permanente. É isso que nos faz ter o contato com a verdade. De fato, essa faculdade da nossa alma. Então a gente olha para uma realidade, para uma situação e extrai aquilo que é permanente. Tá? Então, essa é uma faculdade. Antes desse ponto, né, na camada 9, na camada 10, onde vai aparecer essa manifestação mais intensa, geralmente a gente julga as coisas pelo gosto, não gosto, quero, não quero, tenho vontade, não tenho, e a gente julga o valor delas por isso. Mas aqui aparece na camada 9 um brilho, vamos dizer assim, maior, né, desse intelecto agente. Ele começa a ser não coadjuvante, mas o ator principal. E a motivação de uma pessoa de camada 9 é a verdade. Né? Então ela percebe esse algo permanente, algo que não passa, que não se decompõe, que não admite dúvidas, e ela busca isso. E coloca dentro da personalidade dela. Né? Então ela olha aquilo e fala, puxa, esse toque com a verdade me faz querer intensamente, né, continuar a buscá-la, vivenciar e trazer, e ter essa intimidade com essa experiência da verdade, né? E aí o critério é esse. É verdadeiro ou não é? Já não importa se eu vou morrer, se eu não vou, se eu tô chateado, se eu não tô, se eu vou vencer, se eu vou perder. A pergunta é verdadeiro ou não é verdadeiro? Né? Essa é a grande questão. Então uma pessoa nesse ponto, se ela tiver uma dúvida sobre se algo é verdadeiro, ela para outras coisas que ela está fazendo para sanar essa dúvida. Ela precisa saber a verdade. Fantástico. Então, nesse caso, Murilo, a pessoa que tem essa maturidade já de camada 9, ela não fica empurrando a culpa para as pessoas do que acontece, mas antes ela para refletir o que eu preciso mudar, o que eu tenho a ver com isso, né? Ela traz para dentro, ao invés de levar para fora. Exato. Bom, vamos pegar um exemplo, né? No camada 9 da verdade, você olha para um assassino, né? A gente olha um processo judicial diante de um assassino, um estuprador, qualquer coisa, né? E qual que é o primeiro impulso passional? Mas esse cara tem que ser condenado logo, né?
Porém, sempre existe um risco de ser o cara errado, da coisa ter sido forjada. Sempre é esse risco. Sim. Por mais que, assim, a gente não estava lá para ver. Né? A gente não tava lá para ver. Eu vi esses dias uma pequena história do Chesterton, né? E ele é uma história do Padre Brown, que era um padre meio detetive. E aí ele falava o seguinte, que chegou num quarto lá, a filha viu como se fosse o genro, né? Ela não casou com o rapaz, mas queria casar. E o pai não aceitava, e viu, e ouviu tiro, não sei o que, no quarto e tal, e aí viu o pai com uma corda meio no pescoço, e não sei o que, uma faca ensanguentada, e vai... E aí a filha... E aí no final o policial fala assim, é evidente que foi o marido. E a filha fala, foi o marido aqui. Eu vi, ele tava tentando enforcar meu pai, deu uns tiros e tudo, e eu cortei a corda para salvar meu pai. E aí no final... o Padre Brown percebe e fala assim, mas tem muitas armas para um crime só, né? E vai analisando e ele fala, então, na verdade não foi o cara, o pai estava querendo se matar e o cara tentou no desespero impedir. Ele descarregou a arma para o cara não conseguir se atirar, ele tentou, para o cara não se jogar da janela, jogar a corda e pegou ali meio no pescoço para segurar o cara, e quem matou foi a filha por acidente, que cortou a corda, né? E até a polícia pergunta, por que você não fala, né, para ela? Se você não fala a verdade, fala, não, se ela souber que a culpa é dela, ela nunca vai se perdoar o resto da vida, né? E o cara realmente era inocente. Porém, as aparências enganam. Então, uma pessoa de camada 9, ela não vai seguir esse impulso, ela vai fazer esse processo do Padre Brown. Calma, vamos ver realmente até a fundo. Pode parecer, tudo diz que ele é o assassino, mas sempre há uma chance de erro. Então, você vê uma sentença judicial e fala, olha, melhor ir com calma, e com certeza, do que a gente correr o risco de condenar um inocente, como de fato na história da humanidade é cheio desses fatos, né? De condenar inocentes. Então é muito interessante. Essa é a visão de um camada 9, né? E a gente vê como isso falta na relação do dia a dia comum, porque é tão comum alguém chegar e falar assim, nossa, fulano, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Olha, fulano que fez isso. E como isso se alastra, se propaga como fogo no canavial, na palha, e as pessoas não têm um senso para ir lá e dizer assim, vem cá, você viu, quem te contou isso? Isso é verdade? Então, essa falta, essa carência da busca pela verdade, ela está generalizada. Né? A gente vai vendo, e quando a gente fala da camada 10... Né? O que motiva na camada 10, né? E qual que é a relação da camada 10 com a 9, Murilo? Vamos lá. Antes de falar da 10, esqueci só um pontinho de conexão importante. Opa, à vontade. Na camada 8, que é a da morte, ali é o que, vamos dizer assim, é o que se espera de um adulto comum. O que se espera de um adulto comum é que ele tenha essa firmeza de um soldado, né? Eu morro pelos meus filhos, faz sentido morrer pelo meu trabalho, faz sentido morrer pela minha família. É o que a gente espera, né? É o mínimo, assim, para um adulto que a gente considera maduro, né? Da 9 para frente, a coisa já vai sendo mais heróica, né? Já não é mais, assim, não é mais comum. Todos têm esse potencial de avançar, né? Está escrito na natureza humana. Porém, de fato, avançar é uma minoria, às vezes, que acaba indo mais a fundo, né? E geralmente são essas pessoas que aparecem um Padre Brown, um Chesterton, né? Vamos dizer assim, que vai chegando nesse senso mais profundo, né? Mas voltando à conexão, né? Na 9 você vê a verdade. Na 10 você tem uma responsabilidade moral, né? Ou seja, eu tenho um dever de agir diante da verdade. Se verdade conhecida é verdade obedecida. Eu não posso, né? A pergunta não é como eu fico. Como é que você fica? A pergunta é como é que eu fico, sendo que eu sei a verdade. Eu não posso agir contra ela. É o cara que, se ele vê que na empresa está tendo, por exemplo, uma fraude, e ele está fazendo parte de um esquema errado, alguma coisa, ele sai fora. Eu falo, não, mas ele vai ficar desempregado. Não importa, eu não posso, sabendo a verdade, permanecer, né, agindo contra ela. Agindo contra ela. Então, é a pessoa que age por valores. Então, ela pega aqui, vamos assim, na 9, ele contempla aquilo que permanece. Na 10,
ele encarna aquilo que permanece no comportamento dele, de tal modo que qualquer homem, qualquer ser humano, naquela situação, deveria ter agido do jeito que ele age. Ô Murilo, e aí, e depois disso a gente vai percebendo, né, que vem o intelecto passivo. Né? E qual que é a diferença do intelecto passivo para o intelecto ativo? Explica melhor isso aí é uma teoria que a gente precisa entender. Sim, sim. O intelecto ativo, então ele joga uma luz sobre a realidade e manifesta aquilo de permanente, né? Quando ele faz isso... já estamos falando da passagem da camada 10 para 11, não é isso, Murilo? Isso, da 10 para 11. Perfeito. Quando ele faz isso, ele geralmente faz um processo também de carimbar essa manifestação na nossa inteligência. E quem recebe esse carimbo, digamos assim, é o intelecto passivo. Então, o intelecto passivo, ele não faz esforço, mas ele se deixa penetrar. E aqui acontece o processo de contemplação, né? Então, a verdade vem até você. Você se deixa penetrar por aquela verdade, você se deixa tomar posse daquela verdade. E aí aparece, então, a camada 11, né? Onde, vamos dizer assim, você deixa de ser um agente, você começa a ser um espectador da verdade. Porque no outro você buscava, agora você é um espectador. E aí você tem a questão da camada 11 que surge a sua ação diante da história universal da humanidade. A sua ação diante do papel histórico. O que eu faço? Como isso vai repercutir na história da humanidade? Né? E aí entra aquele senso, vamos pegar, né? Talvez tenha pessoas de camada 11, médicos aí, estudiosos, que estejam fazendo essa reflexão a respeito da vacina do Covid. Ou seja, qual é o legado que deixarei para a humanidade extirpando essa doença, por exemplo? Né? Isso é uma visão de camada 11, é uma visão de papel histórico. Quer dizer, vai transcender a minha vida, vai transcender a vida dos meus filhos, netos e tudo a partir de uma ação que eu tomo agora. Né? Então você age segundo valores universais e começa a se tornar modelo de inspiração, a influenciar historicamente as outras pessoas, né, de forma mais intensa. Eu costumo dar um exemplo, que acho que cabe muito bem, do juízo universal, né? Na teologia católica tem essa dimensão de juízo universal. Tem o juízo particular. Então, como é que é explicado? Só para a gente contextualizar o que se fala, porque é um exemplo muito concreto que ajuda a gente a ilustrar, né? Então, você tem um julgamento particular, morreu, é você com Deus. Então, ou o cara merece um prêmio ou uma pena. Depois, no que se entende como fim dos tempos, vem, e aí acontece o juízo universal. Todo mundo é ressuscitado e todo mundo é julgado na frente da humanidade inteira. Perfeito. Né? E aí começa a dizer para todo mundo e mostrar o que ele fez e as consequências. E aí se fala, por exemplo, os filhos chegarem para os pais, ou os netos, bisnetos, olharem para os avós, bisavós e falar: eu me condenei porque você ensinou isso na nossa família. Eu segui o caminho errado porque esse ensinamento veio de você. Né? Ou seja, transcende um julgamento da minha ação e começa um julgamento que eu impactei na vida de todo mundo. Isso ilustra muito bem esse senso do papel histórico, né? É um legado que a gente deixa aqui, que ele vai ser propagado ao longo dos séculos. E isso tem grande valor para as pessoas, né? Fantástico. Exatamente. E aí, por fim, tem a motivação da camada 12. Tá aí no top das camadas. O que seria isso, Murilo? A camada 12, aí entra o senso de eternidade. Eu já não julgo mais a minha ação com um olhar histórico, mas com um olhar eterno. A pergunta é: o que eu faço aqui? Que impacto, que diferença vai dar na eternidade? Como isso vai repercutir na eternidade? E aí que entra, nessa camada, geralmente se encontra, né, os santos, geralmente se encontra o próprio Cristo, né? Porque como é que você pega Jesus, ele é um homem, né, na sua humanidade, que o tempo todo agia fazendo coisas que não faziam sentido aqui, mas que faziam todo sentido na eternidade. Um exemplo é a cruz. A cruz não faz nenhum sentido, né, e nas outras camadas, mas ela faz um sentido na repercussão e no impacto eterno. Perfeito.
E aí a camada 12 que vai ter realmente esse senso. Né? E tem alguma coisa que a gente faz para a gente poder dar o passo para a camada 12? Olha, na camada 9 e 10, ajuda a gente a ter o contato com a alta cultura, né, no intelecto agente. Na camada 11 e 12, é quase um convite espontâneo. Né? Na medida que você vai tendo contato com a verdade, isso pode te convocar, né, a contemplar uma visão mais profunda, uma visão mais abrangente daquilo que você faz, daquilo que você enxerga, de como você está se movendo. Né? Não é um esforço propriamente disso, é você se deixar plasmar pela verdade. Fantástico. Aí a 11 e 12 não está muito no nosso controle, a 9 e 10 ainda está, a 11 e 12 nem tanto. Muito bom. E para você que está aqui assistindo com a gente, vai uma informação. Nós vamos ter aqui um aprofundamento nas 12 camadas da personalidade, logo vai sair uma data para a gente poder mergulhar em tudo isso como palestras, está muito bem elaborada, está muito bem montada. O Instituto Casa da Felicidade vai proporcionar esse momento para nós. Vem aí algumas semanas à frente, mas a gente já promete que não vai demorar muito. E aí você vai poder se aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Murilo, considerações finais. Diga aí o que você tem para nos falar. Olha, a respeito desse tema. Olha, peguem isso aqui como um mapa, né? E faça uma autoanálise, enxergue o próximo e fala, bom, qual é o próximo que eu tenho que dar um passo? Usem isso aqui para amadurecer e na educação dos filhos, na formação das pessoas, ajudem as pessoas a ir mais longe como personalidade, como pessoa, né? Não simplesmente como com outras categorias, não, mas como pessoa mesmo, ser uma pessoa mais madura, né? E convide outras pessoas também para ter contato. É um contato breve, né? Mais ou menos só descritivo, brevemente até, mas é muito importante. Né? Isso aqui ajuda muito a gente, principalmente quem está na camada 4 e 5, né? Que às vezes a pessoa está fechada e falando assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, você não é assim, olha o que você pode ser. Né? Vamos mais longe. Ajuda a ter essa visão maior. Fantástico, fantástico. Murilo, olha, tô com o coração aqui transbordando de alegria. Que alegria estar aqui contigo. Agradecemos aqui a presença de cada um que conectou com a gente nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu vou dizer mais. Não percam quando sair a palestra sobre as 12 camadas da personalidade. Um assunto que devia se tornar público e todas as pessoas, independente de grau de instrução, todo mundo mergulhar nisso aqui. Porque o que a gente está vendo de gente frustrada, em crise de depressão, faltando sentido na vida, mergulhada num egocentrismo, num individualismo, e a pessoa acaba não se enxergando, porque como ela precisa se desenvolver nessas camadas, ela está num grau muito imaturo, ela acaba não se enxergando. Então esse conhecimento aqui, ele é fantástico, independente de qualquer coisa. Então, eu fecho aqui com um baita agradecimento a você, aos participantes aqui, a todos que entraram. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E na palestra é bacana, porque aí tudo que você tiver de dúvida, o que tiver que perguntar lá, você vai poder ficar à vontade, esclarecer, porque falar de um tema tão complexo aqui em 50 minutos Mas eu acho que valeu o esforço, né? É um desafio. Alô, gente, um excelente fim de semana para você, Murilo. Obrigado, gente, vocês que estiveram aqui junto conosco. E na quarta-feira, às 8 horas da noite, quarta-feira, dia 12, estaremos com Ellison Santos, que faz parte da Comissão Internacional de Logoterapia. Vem falar sobre os heróis da nossa existência. Anota aí na sua agenda, quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui pelo Instagram. O Ellison é especialista em logoterapia, autor de uma obra fantástica nesse mesmo tema, apresentador de TV, há pouco tempo estava com um programa na Canção Nova, trabalha focado, é especialista na análise de sentido existencial, ou seja, ajuda a gente a encontrar aí o sentido da vida que está em várias coisas, né? Porque cada um tem um propósito. Então, ele vai ser incrível. Eu vou dizer, divulga para todo mundo que você conhece. Quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui
com Ellison Santos. Um abraço a todos. Murilão, um abraço a todos aí. Um Tá? abraço, muito obrigado. João. Até mais, Fiquem e com muito Deus. obrigado mesmo, viu? Foi uma satisfação.